Você já se perguntou por que mesmo comendo algo considerado saudável, você não emagrece? Continua com fome pouco tempo depois e ainda sente que sua energia oscila durante o dia? Porque hoje eu vou te revelar o alimento saudável que mais engana as pessoas e está presente no café da manhã de milhões de brasileiros, recomendado por influencers, vendido como fitness e natural, mas que na prática pode estar sabotando sua saúde todos os dias sem você perceber. E quando você entender isso até o final desse vídeo, sua forma de escolher alimentos nunca mais será a mesma. Quando falamos em alimentos saudáveis, poucas palavras passam uma imagem tão positiva quanto a granola. Ela parece perfeita, tem grãos, sementes, aveia, mel e às vezes frutas secas. A embalagem normalmente é bonita, cheia de folhas verdes, fontes promessas de energias, fibras saudáveis, intestinal e até emagrecimento. Mas o problema não é a granola existir. O problema é a forma como ela é vendida, consumida e interpretada, porque a maioria das pessoas chamam a granola de saudável, muito próximo de um doce ultraprocessado do que um alimento realmente equilibrado. A granola virou um símbolo de alimentação saudável, moderna, principalmente para quem quer perder peso e melhorar o intestino, ou começar o dia bem. Só que quase ninguém para ler o rótulo e entender os ingredientes ou perceber o impacto metabólico que aquele alimento causa no corpo. É exatamente aí que mora a armadilha. Para começar, precisamos entender o que é granola de verdade. A granola original surgiu como uma mistura simples de grãos integrais, sementes, sem excesso de açúcar, feito para oferecer fibras, gorduras boas e saciedade. Mas, ao longo do tempo, a indústria transformou esse conceito em produção altamente palatável, porque alimentos muito naturais não vendem tanto quanto alimentos que ativam prazer imediato. Então, começaram a adicionar açúcares, xaropes, mel em excesso, glicose, óleo vegetal refinado e aromatizante. Tudo isso mantendo a aparência saudável. O primeiro grande engano da granola é o açúcar escondido. Muitas marcas usam vários tipos de açúcar ao mesmo tempo, para que nenhum pareça como o primeiro ingrediente no rótulo. Mas quando você soma todos eles, o produto pode ter mais açúcar do que um cereal infantil. E isso acontece porque o açúcar deixa a granola crocante, saborosa e viciante, fazendo você querer comer mais do que deveria. E aqui entra um ponto importante. A maioria das pessoas não come a porção recomendada de granola. O rótulo diz 30 gramas, mas quem pesa 30 gramas de granola, normalmente a pessoa coloca 2, 3 ou até 4 vezes ou mais no prato, principalmente quando a mistura com iogurte, frutas e sem perceber consome uma bomba calórica logo pela manhã, achando que está fazendo algo bom. Outro problema grave é o pico glicêmico. Apesar de parecer saudável, muitas granolas causam aumento rápido do açúcar no sangue, principalmente quando combinamos com iogurtes adoçados ou frutas muito doces. Isso gera um pico de energia rápido, seguido de queda, e o que faz você sentir fome pouco tempo depois. Aumenta a vontade por doces ao longo do dia e pode dificultar o controle do peso. Muita gente acha que está comendo fibras e está tudo bem, mas nem toda fibra funciona da mesma forma. E quando a fibra vem junto com muito açúcar, o efeito benéfico é reduzido. Além disso, algumas granolas têm fibras adicionadas artificialmente, apenas para poder estampar essa informação na embalagem, o que não é a mesma coisa que fibras naturalmente presentes nos alimentos.
Outro ponto que quase ninguém comenta é a densidade calórica da granola. Ela é um alimento muito concentrado em calorias pequenas quantidades já tem muitas calorias, o que não é necessariamente ruim, mas se torna um problema quando o objetivo da pessoa é emagrecer e ela acredita que pode comer à vontade, só porque é saudável. Agora pensa comigo, se um alimento saudável te faz sentir fome rápido, gera compulsão, aumenta o desejo por açúcar e ainda dificulta o seu objetivo, será que ele é realmente saudável para você ou será que ele apenas tem uma boa imagem de marketing? E não para por aí. Muitas granolas industrializadas usam óleos vegetais refinados, como óleo de soja, óleo de milho, que passam por processos industriais intensos. Esses óleos ajudam na textura e na conservação, mas não são ideais para consumo frequentemente, principalmente quando aquecidos durante o processo de fabricação. Além disso, a granola costuma ser consumida no café da manhã, um momento do dia em que o nosso corpo é mais sensível a variações de açúcar no sangue. Começar o dia com um alimento que causa pico glicêmico pode influenciar negativamente todo o restante do dia, afetando o foco, energia e controle do apetite. Mas então, a granola é vilã absoluta? A resposta é não. O problema não é a granola em si, é a forma como ela é produzida e consumida. Existe granola de verdade, mas ela é exceção, não a regra. A maioria das versões de supermercado não são ideais para consumo diário, principalmente para crianças e adolescentes, que muitas vezes são incentivados a comer granola achando que é sempre uma escolha melhor. Outro grande engano é associar granola automaticamente a emagrecimento. Emagrecer não depende apenas de um alimento, mas de um contexto, quantidade e qualidade geral da alimentação. E quando alguém coloca granola achando que isso por si vai ajudar a emagrecer, acaba se frustrando e não entende qual o motivo. E aqui entra um ponto psicológico importante. Quando acreditamos que estamos comendo algo saudável, tendemos a relaxar no controle. Isso é chamado de efeito halo saudável. A pessoa pensa, isso é saudável, então posso comer mais. E esse pensamento leva ao excesso calórico sem ela perceber. Agora vamos falar sobre o rótulo. Porque aprender a ler rótulo muda tudo se os primeiros ingredientes da granola forem açúcar, mel, xarope, glicose, açúcar, mascavo ou qualquer variação. Isso significa que o produto é mais açúcar do que grãos. O ideal é que os primeiros ingredientes sejam aveia, castanhas, sementes e grãos integrais. Outro detalhe, a quantidade de proteína. A maioria das granolas tem pouca proteína, o que contribui para a baixa saciedade. Um café da manhã com pouca proteína tende a deixar você com fome mais rápido, o que leva a belisco ao longo do dia. Muitas pessoas também combinam granola com iogurte adoçado, leite com açúcar ou bebidas vegetais açucaradas, criando uma refeição que parece ser saudável, mas na prática é rica em açúcar e pobre em equilíbrio nutricional. E não podemos esquecer das frutas secas, que em pequenas quantidades podem ser interessantes, mas em excesso, muitas granolas têm mais frutas secas do que grãos, aumentando ainda mais a carga glicêmica. Outro fator importante é a granola. Muitas vezes substitui alimentos mais simples e naturais como frutas frescas, ovos, tapiocas, simples pão integral de verdade ou outras opções que poderiam trazer mais saciedade e controle. O marketing da granola é poderoso. Palavras como fitness, natural, integral, artesanal e caseiro
não garantem qualidade nutricional. São termos livres que podem ser usados mesmo em produtos cheios de açúcar. Por isso, confiar apenas na embalagem é um erro comum. E se você acha que a granola caseira resolve tudo, cuidado! Granola caseira também pode ser calórica e rica em açúcar se feita com muito mel, açúcar mascavo ou óleos saudáveis. A verdadeira pergunta que você precisa fazer é: granola é saudável? Mas essa granola, nessa quantidade, nesse contexto, é adequada para mim? E essa mudança de mentalidade faz toda a diferença. Para muitas pessoas, a granola pode ser consumida ocasionalmente em pequenas quantidades, combinada com uma boa fonte de proteína e gordura, mas não como base diária da alimentação, achando que é inofensivo. E se você quer um café da manhã realmente equilibrado, o foco deve ser em proteínas, fibras naturais, gorduras boas e baixo teor de açúcar adicionado. Isso ajuda a manter energia estável, saciedade e melhor relação com a comida. O problema não é comer granola um dia ou outro, é acreditar que ela é automaticamente saudável e consumir todos os dias sem critério nenhum, principalmente em grandes quantidades. Esse vídeo não é para demonizar alimentos, mas para abrir seus olhos, porque a alimentação saudável não é sobre rótulos bonitos, é sobre entender como o alimento age no seu corpo. E agora que você sabe disso, da próxima vez que você olhar para uma granola no supermercado, você não vai mais ver apenas um produto saudável, vai ver ingredientes, quantidades, impacto metabólico e intenção da indústria. Se esse conteúdo te fez repensar escolhas que você fazia no automático, você já deu um passo importante, porque saúde começa com consciência. E se você quiser continuar aprendendo a identificar outros alimentos que parecem saudáveis, mas não são, fique por aqui, porque o próximo vídeo pode mudar ainda mais a forma como você se alimenta todos os dias. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau!